Então, meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que se encontre, nós já nos encontramos cá, no estúdio virtual. É claro que a equipa hoje não está muito completa, mas vai completar um pouco mais tarde. Conosco já temos a Mena Luís, que está em Lisboa. Boa noite, Mena, e bem-vinda. Boa noite, Joseph. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos ouve. E então, Silene, diretamente da Holanda, daquela cidade que eu não sei pronunciar, acho que é Maastricht, qualquer coisa assim. Boa mais noite. Ou menos. Boa noite a todos, né? Pessoas que vão ouvir também mais tarde ou depois. E sejam bem-vindas todo mundo. Pois então, hoje temos um tema um tanto ou quanto polêmico, mas um tema bem importante para nós podermos compreender determinadas posições, como é que as coisas se passam. No entanto, cada um é cada qual. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua diferença. Mas é bom porque em cada tema que nós trazemos aqui ao estúdio virtual, temos sempre algo a aprender. Eu falo por mim, eu aprendo sempre qualquer coisa com qualquer assunto, qualquer tema que surja. Eu vou convidar, e como a Mena entrou em primeiro lugar, eu vou convidar a Mena para abrir o espetáculo, deste tema. Mena, todos sabemos que por esse mundo fora, em qualquer lado, as coisas mudaram muito e continuam a mudar. Há evoluções, algumas para bem, outras para mal. No entanto, esta questão da mudança de sexo, que critério é que podemos adotar para que isso aconteça e por que é que acontece? Mena tem palavra. Bom, eu estou um pouco por fora do assunto. Vou dar a minha opinião, tá? E dentro daquilo que eu tenho ouvido, tenho lido algumas coisas e feito algumas pesquisas, mas nada de por aí além. Agora é assim, eu acho que deve ser muito complicado para uma pessoa decidir qualquer coisa, ainda mais numa situação dessas. É nascer num corpo estranho, talvez. Acho que é por aí. Se a transformação é necessária, é porque o físico é uma coisa, fisiologicamente é uma coisa, e na cabeça é outra. É o que eu penso. E como fazer? Como fazer? Eu acho que os pais, principalmente, e psicologicamente também, com psicólogos ou psiquiatras, não sei, um acompanhamento junto com essas pessoas e quer sejam de um género ou de outro, mas de uma forma ou de outra, acho que tem que ser com acompanhamento. Não sei, nunca tive próximo de alguém que tivesse feito essa transição. Tenho ouvido falar muito, tenho pessoas que são famosas que já fizeram e que já fizeram há muito tempo, mas inclusive uma delas mora na Holanda, se não me engano, que é uma brasileira bem conhecida, é uma senhora, é uma mulher muito bonita. Roberta. Isso, não queria dar nomes. E ela era ela dizia sempre, não se sentia naquilo que tinha vindo. Mas ela tinha uma situação diferente. Eu acho, agora não tenho bem a certeza, mas eu acho que ela era hermafrodita. Ela tinha os dois. Então, os dois órgãos genitais. Então, é um dominante e um não. E aí foi feita a opção.
em termos de acompanhamento de notícias que eu vejo com crianças, acho que eu tenho ouvido dizer crianças com 6 anos. Eu acho que uma criança com 6 anos não está preparada para fazer nada. Se dizem que o cérebro humano continua crescendo até aos 25 anos, como é que uma pessoa pode ter uma formação de caráter, mas não pode ter uma formação de personalidade aos 6 anos de idade? Pode ter uma tendência, pode ter como é que é dizer, uma característica, um traço. Agora, para ter que decidir, chegar ao critério de ter que decidir e fazer tão novinhos, não sei. Acho que deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil para eles e deve ser muito difícil para os pais conseguirem acompanhar essa mudança. A mudança, os pais estão preparados porque eles, por amor ao próprio filho, desde que não façam a negação, ajudam-no, dão-lhe suporte. Mas de outra maneira, acho que deve ser uma surpresa para todos quando se consegue chegar a um diagnóstico desses. Minha opinião. Muito bem, mas já lá vamos, porque há muitas coisas intrínsecas neste problema ou nesta situação, como queiram. No entanto, vou dar a voz à Silene para que se debruce, como fez a Mena, sobre o tema, que é mudança de sexo. E que critério é necessário para que essa mudança, vamos chamar-lhe, para que essa mudança possa ser uma mudança aceitável, com critério, enfim. Eu não vou falar nada, quero ouvir a Silene. Ok. Bom, eu já pesquisei também, né? E um dos critérios que eu acho muito importante é a pessoa, né? O indivíduo procurar uma orientação psicológica e psiquiatra para ser acompanhado. Porque é uma mudança assim muito. Às vezes é difícil também, né? Para fazer uma opção dessa. Então precisa, muitas vezes eu já vi, né? Já escutei assim, que eles se arrependem depois dessa mudança, né? Então tem que ser orientado por um psiquiatra, acompanhado, né? E fazer também um tratamento psicoterapêutico, para poder, nunca sabe, né? É uma escolha, eu acho que é uma realização da pessoa, a pessoa tem esse desejo, e por que não? Um dos critérios é esse. Primeiro, o procurar um acompanhamento psicológico, um psiquiatra também. Depois, a pessoa tem que saber realmente o que quer e outro, realizar seu desejo. É uma escolha. Se a pessoa tem muitos que já nasce com essa vontade, você é menina, já nasce com esse desejo de ser menino, entendeu? E aí o menino também já nasce com esse desejo de ser menino. Já vem, às vezes, eu pelo menos já vi história desde criança. Eu escrevi uma história um dia desse, a criança já começou desde cedo não querer brincar, era o quê? Um menino. Ele só queria coisa de menina. E a mãe, foi difícil para a mãe, até ela começou a se comportar como menina, uma mulher, tudinho, assim, para ver se a criança entendesse. Mas teve jeito. Aí chegou um dia, a criança perguntou: mamãe, por que eu não posso brincar com boneca? Era um menino. Por que eu não posso fazer isso? Então, é claro que ela teve que ter um acompanhamento psicológico também para poder, né? E ela realmente aceitou. Então, quando ela disse que sim, que ele começou a vestir roupa de menina, aí ela começou: agora você pode me chamar de menina, minha filha? Então, quer dizer, tem esse também acompanhamento dos pais. Os pais têm que aceitar, sabe?
É uma questão também muito séria da família, também pesa, para a pessoa que quer fazer a opção, dos pais não aceitarem, não concordarem, até por crenças religiosas, principalmente, a religião atrapalha muito, não importa qual religião, entendeu? Isso pesa muito para o indivíduo e para os pais, a família toda, né? Para a sociedade. Então, tem que ter realmente uma preparação muito forte para a pessoa, eu acho, muito coragem também, a pessoa tem que ter. E a pessoa quer ser feliz. E por que não fazer sua própria escolha? É? Só porque mudou de um órgão, por que não a gente precisa ser feliz, a nossa forma. Eu sei que há muito preconceito, aqui na Holanda nem tanto, viu? Aqui é um país liberal, você pode fazer a opção de qualquer coisa, ter a vida feliz. Isso é importante, gente, a felicidade da pessoa. Não vai interferir, eu acho que acredito que não vai interferir nada no comportamento quando a pessoa muda de sexo. O importante é que a pessoa seja feliz, entendeu? Isso não vai mudar o caráter, eu acredito que não. O cara está dentro, entendeu? Não vai mudar a personalidade também. É uma coisa assim, da pessoa, da escolha. A pessoa quer ser feliz, quer realizar seu sonho, quer ter a sua opção. E por que não? Entendeu? A crença, a crença principalmente religiosa, pesa muito nessa questão dessa opção. Não aceita. Não importa qualquer religião, né? Isso é difícil. Então, eu acredito que, por exemplo, um exemplo, eu sei, não sei se vocês conhecem a história de Tami. Você vai falar, a filha, a Gretchen. O Tami, eu acompanho ele, eu tenho ele no Instagram. Uma pessoa, ela era linda, mas ele é lindo, continua que é a pessoa maravilhosa, importante, como ele mesmo diz. Desde criança, desde jovem, ele queria realizar. Sempre ele teve esse comportamento másculo, né? Que ela era uma mulher. E hoje é um grande pai, é presente, ele tem filhos agora, né? Eu acompanho a história dele. É um pai excelente, entendeu? Não, nem se compara com outros pais que são héteros, a presença. Gente, isso que é importante, entendeu? Não é você seguir o que a sociedade quer, que a sociedade manipula, que a igreja manipula, a família também vai, sabe? A gente tem que ser livre também nesse sentido, sabe? Fazer o que é feliz, fazer o que se sente feliz. É isso que eu acho importante. Como ele mesmo deu um exemplo. Vamos supor, um homem teve um acidente. Ele perdeu, né, o pênis. Ele vai fazer operação para recuperar. Ele deixou de ser homem? Não. Simplesmente, né? Eu acho que é a mesma coisa de mudança também do sexo. Ou homem principalmente homem para mulher para homem. Não deixa. Eu acompanho outra menina também, ela mora na Islândia, ela era homem. Menina, que pessoa maravilhosa ela é. Até ela agora é apresentadora de programa em Espírito Santo, eu acho. É conhecida, famosa. A pessoa, um indivíduo, olha, que a pessoa realmente de presença, que orienta, que ajuda as pessoas. Mudou alguma coisa só porque ela mudou de sexo? Não. Importante, ela continua tendo caráter, ser uma pessoa super sensível, uma pessoa do bem, sabe? Então, eu acho, bom, eu não sou contra, eu sou a favor. Eu apoio. A Cigana falou aí e deu aí um exemplo de um acidente e que o corta o pênis. Ora bem, mas isso é totalmente diferente. Isso é um acidente de uma pessoa que já era a pessoa que era. Isso é totalmente diferente de uma pessoa que vai mudar de sexo. E aqui vamos por partes. Vamos falar da natureza. Eu sou
uma pessoa que tudo o que é contra a natura eu não aceito muito bem. Por exemplo, se nós acreditamos em Deus, se Deus cria tudo, isto à luz da religião, se Deus criou tudo, cria tudo à sua maneira, por que vamos contra a vontade de Deus? Se a pessoa nasceu daquela forma, por que não permanecer daquela forma? Porque foi assim que nasceu, foi assim que veio ao mundo. Eu perguntaria, Amena, a opinião sobre este assunto? É assim, as pessoas que fazem a transição sexual, eles já são, desde que nasceram, aquilo que eu já disse no início, já nasceram dentro de um corpo que a cabeça não é igual. Então, eles não estão dentro daquilo que eles são. Isto a partir do momento que são crianças ou jovens que vão fazer a transição a nível de, por exemplo, como chegou a Tânia a fazer, que é uma das também conheço bastante e conheço assim, sigo bastante. E que para mim tem o maior respeito, porque se dá ao respeito também. Eu acho que a partir do momento que ele exige que o respeitem dessa mesma forma. E ele nasceu num corpo de menina quando a cabeça dele era uma cabeça de homem. Mas isso então, não foi a vontade, mas isso não foi a vontade de Deus? Porque é transformar as coisas que Deus criou. Então, mas se isso não me deixa confortável, eu quero saber, eu numa hora dessas, Deus está lá em cima e não está vivendo comigo cá embaixo. Então, eu desde que eu possa e que eu tenha as ajudas necessárias e principalmente o apoio da minha família, a partir daí, o resto, sociedade que se dane. Porque eu prefiro estar inserido dentro daquilo que eu gosto e daquilo que me é aprazível, e eu não estou anunciando a Deus e todo o mundo se eu sou assim ou se eu sou assado. Mesmo que seja ao contrário daquilo que a natureza nos oferece. Eu acho que aí o que o Joseph está dizendo não é transição de sexo. Estou a falar nisso. Não. É nesse ponto que nós estamos. Então é assim, se o menino nasce com cabeça de menina, eu aceito que ele faça a transição. Se a menina nasce com cabeça de menino, eu acredito que ela deva fazer a transição. E pronto. Mas isso é contra a natura. Isso é contra a natura. Mas não é contra a natura na sua cabeça. Na cabeça dele não é. Dele é dele. É contra a natura. Por quê? Porque a pessoa é o que é quando nasce, é o que é quando nasce. Por que modificar a sua própria natureza? Mas na minha opinião... Posso ajudar, Amena? Pode, ajuda. A minha opinião é esta. É o seguinte. A minha opinião é desculpa. Deus deu a liberdade para todo mundo, entendeu? Nós nascemos com livre-arbítrio. Desculpa a palavra em português. Então, Deus não é aquele homem que está lá no céu. É pecado. Pelo amor de Deus, quem criou o pecado é o ser humano na mente, entendeu? Não tem nada a ver com Deus. Deus é uma essência. Deus é amor, Deus é respeito, Deus é dignidade, Deus é solidariedade, está dentro de nós, entendeu? Se a pessoa quer mudar de sexo, claro que Deus vai aceitar. Deus criou tudo, claro, criou tudo, criou mosca, criou... Deus deu inteligência para a medicina, um médico, foi Deus também que iluminou essa pessoa para fazer para ajudar as pessoas a serem felizes, entendeu? Para mim não tem nada a ver com Deus. Deus está dentro de você. Se você está feliz, isso é Deus. É Deus
se realizando, Deus se realiza em cada pessoa, entendeu? Bom, segundo a minha visão religiosa. Não sou mais pregada à crença de igreja, sou católica, mas sou desligada. Eu estou seguindo a minha direção espiritual, aquilo que me deixa feliz, aquilo que me faz ter conexão com Deus, tá? Não precisa de religião. Precisa de quê? De você ter aquela ligação com a centelha, com Deus, seja o que você quiser dizer, com o Espírito Santo, com os anjos, com os mentores, com os extraterrestres. O importante tem nada a ver. E, para a minha visão, Deus não se mete nessas coisas. Ele respeita, entendeu? Então, essa história de Deus vai controlar, isso é criação de igreja, sabe? Isso é uma manipulação religiosa. A religião que criou a mentalidade de Deus, que é assim assado, foi para controlar o ser humano, controlar tudo. Foi criado por ser humano. Deus é uma essência, Deus é energia. Deus está em toda parte, entendeu? Deus está representado por uma formiga, está representado por tudo. Então, tudo é criação. Deus é amor, gente. Ele vai respeitar a tua opção, seja quem for. Deus não vai jamais ficar triste com as pessoas que querem seguir uma opção para ser feliz. Importante você ser feliz e você ter Deus no seu coração. Amar o outro. Isso é importante. Então vamos fazer uma coisa. Vamos pôr a religião de parte e vamos falar na natureza divina. Vamos pôr a natureza... A natureza divina é a religião? É divina, querido. Tem nada, a gente não pode separar. Tudo está conectado. Deixa-me concluir. Okay. Deus é perfeito. Eu pergunto, Deus é perfeito. Certo? Deus é perfeito. Tudo o que faz é com perfeição. Sim. Então, porque neste caso vamos contra Deus, contrariando essa perfeição? Se Ele enviou, ou se Ele fez com que uma pessoa nascesse de uma determinada forma, por que é que essa pessoa não se mantém e vai contra a vontade da criação? Não tem nada a ver. Não tem? Nós somos co-criadores da humanidade. Entendeu? Deus criou, mas nós podemos co-criar também junto com Ele. Deus é uma essência onde Ele está... Deus é natureza, como você diz, mas Ele deixou a gente com o nosso livre arbítrio. Então, a gente pode fazer nossa escolha. Mas porque a natureza de Deus é amor. A natureza de Deus é respeito. Isso que para mim, Deus representa isso. As nossas atitudes e essa ligação com essa divindade que é Deus dentro de nós, entendeu? Porque acho que não sei se você está provocando o discurso. Comigo o bicho pega, porque olha, a minha cabeça é muito assim. É por isso que eu estou nesse país maravilhoso, que eu tenho uma cabeça que olha, para ver como Deus é maravilhoso. Ele disse, Lênio, você tem uma cabeça aberta, assim, você vai para um país que é liberal, que vai combinar com você. O que exatamente. O que eu estou tentando é levar para debate pensamentos de outras pessoas. O que eu estou falando não quer dizer que seja o meu pensamento. Não quer dizer não quer dizer que seja a minha posição. No entanto, eu vejo as coisas mas muita gente pensa assim mesmo, e isso atrapalha a evolução do ser humano, isso atrapalha o despertar do ser humano, entendeu? Por causa dessa mentalidade imposta pelas igrejas. Futuramente, espero que não tenha mais religião. Ter uma direção espiritual, sim, e vai ser.
Por isso, eu sei que, não sei se vocês acompanham, está havendo uma, como é que se diz? Meu Transformação. Transformação, mas como é que diz? Planetária. A Terra, tudo está se movimentando, entendeu? Tá, porque o que está acontecendo é para uma nova Terra. A pessoa tem que estar preparada para o despertar. É isso que é Deus. Você tem que despertar para a nova, acompanhar, né, a nova revolução, a nova terra, dentro do que Deus está representando, entendeu? Olha, é porque é um outro assunto, senão a gente vai fugir do tema. Mas com relação à mudança dos sexos, Deus respeita, Deus jamais vai abandonar seus filhos. Deus é amor, não importa se ele mudou de sexo ou não, que ele é gay, que ele é lésbico, não importa, é a opção da pessoa, entendeu? É como ela se sente feliz. Quando uma pessoa faz essa opção e tem coragem, que eu acho muita coragem, também precisa. Porque ela precisa ter coragem, é porque ela quer realizar o que ela sei. E quando nasce, se for ligar para o espiritismo, para a reencarnação, aí já vai entrar outro assunto, né? Quem sabe essa pessoa, naquela época, era um homem, vamos supor, era um menino, ele veio para cá para restaurar essa parte que ele não viveu, ele quer ser menina. Ou era menina, ele veio para cá para quer restaurar aquilo que ele não vivenciou na outra encarnação. Eu acredito na reencarnação. Bom, Então, ele chega aqui, ele quer viver outra. Vem num corpo que não era dele. Mas esse corpo precisava dele. Aí a alma, o espírito, que seja o que as pessoas querem dizer, mas o espírito quer viver outra forma. Ele só quer usar essa matéria, esse avatar, para se realizar, entendeu? Para ser feliz, que talvez na outra reencarnação ele não foi, aí ele veio para cá para fazer isso, entendeu? Para viver outra forma. Então, é isso que eu acho. Diz a tu. Olha, desculpa. Você parece que está numa nave, querido. Estou vendo aqui. Não. Eu acredito que extraterrestre também, todos nós somos. À luz de Deus, não agora melhorou. À luz de Deus, não à luz das religiões. Uhum. O que é que Deus poderá ter mandado para nós algo para provar o quê? Se Deus é omnipotente, se Deus é o que nós sabemos, é universal. É que a igreja apresentou. É amor, como diz. Agora, o que quererá Deus provocar com um caso destes? Uma pessoa que nasce homem e sente-se mulher. Como é? O que é que Deus quererá provar? Então, nós vamos ter que começar, e já, acabando com a palavra Deus. Porque se Deus só existe para os crentes, os não crentes que não acreditam em Deus, não vão se preocupar com esse tipo de ideia do tal do Deus que vai castigar, que castiga, não sei o que, não sei quantos. Ele é onipotente para nós que somos católicos crentes. E aí vai ter que ir para a religião, porque não vai ter como isolar uma coisa da outra. E assim, essa energia maior que a Terra tem, e vamos para os pontos de energia, que se realmente na parte, e aí dentro dessas energias eu tenho que ir buscar um pouco a parte do espiritismo que a Celina falou. Se existe alguma coisa de que nós vimos para nos aperfeiçoarmos em cada vez que a gente vem,
e que podemos vir em situações diferentes, sim, eu concordo com aquilo que ela disse e aquilo que a gente aprendeu de alguma maneira, mas para mim é um corpo que está, é um cérebro que está preso num corpo que não é dele, seja menino ou seja menina. Mas ele tem uma coisa definida na cabeça deles, portanto, deles, delas, eu falo dos dois, não é aquilo que os deixa felizes. Então, pronto, deixa fazer a mudança. Eu acho que a partir do momento que eles tenham, principalmente a pai e mãe do lado deles, o resto, me desculpem, não preciso mais nada. Eu vivo bem com o azar dos outros. Muito bem. Damos as Desculpe. boas-vindas à Fatinha, que chegou tarde, mas chegou. O que é preciso é ter chegado. Fatinha, estamos aqui a discutir o tema de hoje. Já por aqui passaram várias ideias, várias opções. Eu gostaria de saber, Fatinha, sobre a mudança de sexo, que critério é que nós podemos adotar para que isso seja feito? Mas isto, estamos a falar fora da religião, fora de qualquer coisa. Isso depois da religião a gente vai falar. Portanto, qual seria o critério, o melhor critério para que se dê uma mudança de sexo, que é o caso do tema de hoje? Bem, os critérios já são pré-definidos. As crianças e os jovens têm que ser acompanhados para conseguirem perceber o que é que eles querem fazer do seu próprio corpo. Em Portugal, depois, isso é tudo um seguimento, né? Há os tratamentos hormonais, os rapazes para afinar a voz, as raparigas, os rapazes para aguçar a voz, as raparigas para afinar a voz, portanto, rapazes e raparigas, isso é uma coisa que a gente tem muito incutido na nossa cabeça. Mas agora não é bem assim. É o trans masculino e o trans feminino. Depois dos tratamentos hormonais, vêm todas as outras mudanças que são feitas. Em Portugal não se pode fazer tratamentos antes dos 16 anos. A partir dos 18 anos é que a pessoa é livre para escolher. Mas, essencialmente, eu acho que tem que ser feita um acompanhamento muito bem feito destas pessoas para que elas possam fazer a sua mudança de acordo com os seus gostos, mas uma coisa feita de uma forma segura. Segura a nível psicológico, a nível físico, para não se fazerem assim mudanças que depois podem não resultar muito bem. Eu conheço várias pessoas trans, meninas e masculinas, e que estão muito bem nas suas mudanças. Claro que isso é um tema muito complexo. Digamos que eu fui educada para respeitar tudo. Formada, ainda não sou muito bem formada, isso é tudo novo. Isso tem que começar, esses temas têm que começar a fazer parte da educação dos jovens, não é dos jovens, é desde crianças, para que eles consigam assimilar isso. As primeiras vezes que eu comecei a ouvir falar dessas coisas, antigamente não havia nada disso, como nós sabemos, não é? Havia o sexo masculino e o sexo feminino. Hoje em dia já nem se pode dizer assim. Eu fui estudar e vi uma variedade de coisas que eu até fiquei mais confusa do que já estava. Já fui a formação, já tentei aprender e realmente isso é muito complicado. Outro dia havia um programa de televisão que fiquei assim, sem saber se ria, se chorava, porque havia tantos nomes. Há pessoas que se identificam com o seu próprio sexo, há outras que não se identificam. Havia um que dizia que era PANS. PANS, eu julgava que tinha a ver com animais, não é? Afinal, tinha a ver com ele identificava-se com todos os géneros, com trans, com não trans, identificava-se com tudo. E isso, claro, provoca uma certa confusão. Se provoca a nós, que ainda somos relativamente novos, refere aos mais velhos. Eu penso que isso tudo vai passar por uma questão de educação. Formação e educação. Eu aprendi que temos que respeitar todos. Agora eu tenho que me formar, porque eu não tenho uma grande formação sobre isso.
eu acredito, sobretudo, que o critério essencial tem que ser na base do respeito. No respeito daquilo que cada um quer para si. Muito bem. Fatinha, já aqui eu pus algumas questões, e uma delas é a questão de separar a religião, mas falar de natureza, falar de Deus. Deus é perfeito? Estão-me a perguntar se Deus é perfeito. Deus é perfeito? Pergunto eu. É uma pergunta. É. A propósito disso, eu vou-lhe contar uma história. Eu às vezes dá-me vontade de rir, mas às vezes fico chateada comigo. Eu sempre ouvi dizer que Deus é perfeito e faz tudo muito bem feito. Um dia vinha eu andar a pé ali para os lados da minha terra. Eu vivo em Ponta da Alva, isso não é a minha terra, isso é dos lados da Vila Franca. E vejo assim ao longe um homenzinho pequenino com uma... Eu penso que era um sós que ele trazia assim às costas, onde trazia amarrado eu penso que aquilo era o fernel dele, embrulhado assim numa serapieira. O homem vinha assim ao longe e vinha se aproximando e olhou para mim e disse: olá, menina. E eu naquele momento eu parei, olhei para o homem e eu disse: cá para mim, afinal, Deus não é assim tão perfeito, não fez tudo tão perfeito, porque aquele homem parecia-me mesmo um macaquinho. O homem era feio, era tudo torto, tinha uma cifose. E eu dei para mim a pensar, mas se Deus é perfeito e fez tudo tão perfeito, afinal não é, porque este homem não parece mais um macaco que um ser humano. Daí que a minha resposta, eu não sei qual é, se Deus é perfeito. Isso depende da ideia que a gente tem de Deus. Eu fui educada que Deus era omnipotente, era omnipresente, era omnisciente, era aquelas omnitudas. Me enfiaram na cabeça durante muitos anos. Mas chega uma... E nós aí não questionamos porque nem sequer temos liberdade de questionar, não é? A gente aceita mais nada. O tempo vai passando e a gente questiona, não é? A gente vai questionar afinal. E eu criei para mim, eu já disse isso várias vezes, continuo a dizer, a minha própria ideia de Deus. Para mim, Deus significa aquilo que tem que haver entre os homens, que é bondade, que é justiça, que é igualdade, que é amor. É essa a minha ideia de Deus. Agora, se isso é perfeito ou não, depende de cada um, é relativo. Então, a Fatinha disse há pouco que foi criada de uma forma para respeitar tudo e todos, certo? Muito bem. Falando de novo, eu vou de novo à natureza, vou à essência. Se Deus fez uma pessoa hermafrodita, ou seja, que tem as duas coisas, que tem os dois sexos, por que não respeitar? Por que não respeitar essa essência que Deus nos apresenta? Por que transformar uma coisa que Deus fez, que Deus permitiu que fosse assim? A pessoa pode nascer com os dois sexos, mas eu não acho... Ou fazer a pessoa, mas... Vamos lá ver. Mas ela depois pode fazer a opção de ser uma coisa ou outra, não é? Ela vai se definir. Ela tem os dois sexos, mas ela vai se definir. Mas tem um dominante. Um que predomina sempre. E ela vai dominante. Ela vai se definir. Ora, para se viver, no entanto, nós temos que admitir que essa história de ter os dois sexos, a pessoa não corresponde, digamos assim, àquilo que os outros esperam. E ela tem que se redefinir a si própria. Consoante o seu sexo dominante, ela tem que se redefinir a si própria. Se ela optar por ser assim, viver assim, temos que respeitar, mas se optar por não, isso não é ir contra, eu acho que não é ir contra a ideia de Deus que criou aquela pessoa. Eu acho que não é ir contra a ideia de Deus. E pensando agora no meu macaquinho, não é? Eu olhei para aquilo e pensando no meu macaquinho, pensei que realmente havia ali qualquer coisa que não estava bem. Aquele homem toda a vida foi assim e vivia assim e morreu assim, que ele já morreu assim. Mas se tivesse qualquer coisa que ele tivesse que fazer para mudar o seu corpo
e sentir-se melhor ao parecer mais igual aos outros, também eu respeitava na mesma. Ele nunca fez nada. Mas se fizesse, eu respeitava na mesma. Ora, uma pessoa que tem dois sexos e quer se definir como um sendo o mais forte, eu acho que sim. Isso não é nada contra a ideia de Deus. Não. Isso não é nada. Então porque é que Deus... Será que Deus faz coisas deste género para provocar, para nos provocar a nós, para saber o que nós temos na nossa cabeça, o que nós temos na ideia? Se vamos ou não contra a sua vontade? Eu não posso aceitar Deus como um provocador. Não é essa a ideia que eu tenho. Não, isso é provocar entre aspas, não é? Sim, eu percebo o provocar. Eu acho que não, eu não vejo dessa maneira, não vejo. Houve um erro ali, né? Um erro Genético. Eu nem sei se pode considerar um erro, mas houve ali qualquer coisa que não funcionou como a maioria funciona. Se foi um erro e pode ser consertado, o que interessa sempre é a pessoa. Sem dúvida. Aqui ninguém vai pensar, mas será que Deus vai ficar ofendido de fazer isso ou aquilo? Por isso, eu acho que as pessoas que são muito crentes e que acreditam muito em Deus até podem ir contra essas coisas, contra o mexer-se naquilo que Deus criou. Mas eu acho que isso não é pecado, não é ofender a Deus, não é provocar a Deus. Eu também acho que Ele não nos provocou. Há coisas que acontecem. E depois vamos imaginar, vamos pensar que eu nasci com 2 sexos. Como é que eu me sentiria? Eu realmente não queria viver assim. Eu queria definir o que é que eu sou e então eu ficaria com aquilo que se identificasse mais com aquilo que eu tinha na minha cabeça. Ou minha mulher, e pronto. Muito Eu penso bem. que seja assim. Acho que não está. Há muitas coisas. As coisas acontecem e depois acontecem esse tipo de coisas. E depois há umas almas iluminadas que acham que têm que fazer, têm que tomar decisões para impingir aos outros. Uhum. Não é? Porque quem critica essas coisas e quem acha que elas não devem acontecer são aquelas almas iluminadas que acham que o que está certo é aquilo que elas pensem e o que não está certo são contra. Eu acho que, acima de tudo, e quando nós falamos qualquer coisa, e quando tomamos qualquer decisão, ou quando fazemos qualquer juízo sobre o que quer que seja, nós temos que ser empáticos. A gente tem que se colocar sempre no lugar do outro. E sou seu. Olha, sou seu, eu não queria ter 2 sexos, é isso. E eu ia ter que optar. Eu gosto de ser mulher, identifico-me como mulher. Penso como mulher. Eu não sei o que é pensar como mulher, mas é como eu penso, pronto. Há coisas do meu corpo que eu não gosto. Olha, eu tenho uma barriguinha grande e os mamas grandes, eu detesto. Mas nunca foi tão grave que eu pudesse, por exemplo, ir para a cirurgia para fazer correção. Eu sou assim, identifico-me assim. Agora, imagina que eu não gostava do meu corpo, não me sentia bem dentro daquilo que eu sou. Será que não é legítimo a pessoa querer ser... Emagrecer? Uma vez que nós só temos uma vida, nós só temos a oportunidade de viver uma vez, consoante os dias que nós vivemos, né? 30 anos, 40 anos, 10 anos, 20 anos, 50, 80, nós só temos essa vida. Por que é que nós não havemos de viver como achamos que deve ser, ou como nós gostamos, ou como nos sentimos bem? Mas também pode-se pôr a pergunta, mas eu sou um grande ladrão, eu gosto de roubar, e então, eu também vou viver assim? Não. Isto aí implica cortar as liberdades das outras pessoas. Mas porque ao roubar, não é? Eu estou privando os outros daquilo que eles têm, eu estou a usurpar para mim, não é? Mas, em relação a essa questão, trata-se de viver a vida o melhor que se pode e que se tem. Porquê é que as pessoas vão viver amarguradas num corpo que não gostam? Porquê é que as pessoas vão viver revoltadas porque têm coisas a mais no corpo que elas não gostam? Isso é muito complicado, isso é muito complexo.
E às vezes, isso é um assunto muito complexo. Eu hoje cheguei tarde porque eu tive Pronto, tive aqui um convite de última hora para o jantar. Mas também estava muito preocupada com o assunto que nós íamos falar hoje. Porque é um assunto não cresceu nem comigo, né? É uma coisa que eu fui adquirindo ao longo do caminho, mas muito mais tarde. Porque até a uma certa tempo da minha vida já não falava em nada disso. Embora o meu pai era um homem simples, mas era muito sábio. O meu pai dizia, existem os homens e existem as mulheres, mas depois há mulheres que se casam, né, com homens, há homens que se casam com mulheres, mas depois há outras pessoas diferentes, porque sempre houve de tudo. Há outras pessoas diferentes. E o meu pai dizia assim, e a gente dizia, mas como é isso? E o meu pai dizia, não é preciso saber ainda, aprende-se a respeitar. Nós éramos muito novinhas e eles não gostavam de falar sobre tudo. Temos que aprender a respeitar. E é isso que eu tenho sempre na ideia. Temos que respeitar tudo e todos e temos que nos colocar no lugar dos outros. É isso. É isso. Eu produzi aqui algumas provocaçõezinhas, mas logo de princípio eu quis quis deixar de lado a questão religiosa, as religiões. Embora falando em Deus, mas não falei em religiões. Não quis que a gente se debruçasse sobre as religiões, senão teríamos aqui pano para mangas e teríamos muita gente, talvez, a atirar-nos com pedras, enfim, tudo isso. Como estamos a transmitir em direto no YouTube e também no Instagram, vamos ter que terminar daqui a pouco. Mas eu gostaria de perguntar à Mena, agora, isto para despedida, qual é a ilação, qual é o ensinamento que nós podemos tirar desta pequena discussão, destas pequenas provocações que foram aqui feitas? Bom, eu continuo pondo a situação da seguinte forma. E que nós três acabamos pensando da mesma maneira. É respeito. Acima de tudo, respeito pelo outro. E a empatia. E é saber se colocar no lugar do outro. Se não souber se colocar no lugar do outro, não vai a lugar nenhum, não. Em qualquer situação. E talvez, aí voltando outra vez ao Deus do Senhor Joseph, talvez... Deus não é meu, é de todos. Da sua palavra insistentemente dita, Deus, eu vou dizer uma coisa. Talvez ele, ao colocar estas pessoas, que infelizmente são elas que vão sofrer o problema, estejam desafiando o outro à respectiva tolerância sobre o assunto. Muito É bem. problemático. Vamos adiantar porque a hora também se está a aproximar. Então pronto, um beijinho para todos e eu estou de saída, gostei muito e achei ótimo. Mas se for para polémica, a gente está aí de novo. Ainda não terminamos. Silene, a mesma pergunta. Que ilação poderemos tirar desta pequena discussão aqui? É mostrar para as pessoas que vão assistir a gente que respeite a opção de cada pessoa. E a pessoa está fazendo sua opção para ser feliz, entendeu? E é isso. A vida é essa, a gente tem que procurar. Ele nasceu para ser feliz. O meu lema é esse: eu nasci para ser feliz. Então, vamos respeitar. Eu quero ser feliz. Né? Né? Todo mundo vamos respeitar. Isso, aí a vida segue, né? Com amor e respeito. E agora a Fatinha para encerrar. Bom, já falaram no respeito, a gente falou muito do respeito, respeitar o outro. A empatia é a capacidade de colocar no lugar do outro para perceber o que é que ele sente. Mas terminar na compaixão. A compaixão é tentar perceber o que sente o outro, mas fazer alguma coisa de bom pelo outro. E aí entra a ciência. Vamos fazer alguma coisa por aqueles que, sendo diferentes, se não resolverem a sua diferença e se não aceitarem a sua diferença, vão estar sempre em sofrimento. E nós não fomos criados para sofrer, nós fomos criados para viver
e sermos felizes. Muito obrigado, meninas, pela vossa comparência hoje aqui no estúdio virtual. Para a semana haverá outro tema. Para a semana haverá outras provocações para despoletar o debate, possivelmente. Não sei que tema vamos ter para a semana, mas, no entanto, quero agradecer a todas vocês a vossa comparência uma vez mais e que na próxima semana possamos estar aqui com as nossas outras companheiras, porque temos novas companheiras que ainda não conseguiram entrar. Vamos despedir-nos então até para a próxima semana, com um novo tema e com nova equipa. Boa noite a todos, aquele abraço do tamanho da distância que nos separa. Vamos sair precisamente agora da transmissão vídeo. Até lá.